Glória a Deus. Qual foi a palavra de ordem? Qual foi a palavra de ordem? E foi com essa tônica aí mesmo. Só para a gente entender. Sai. Sai foi a primeira palavra de ordem que saiu da boca de Deus em direção a Abrão, quando o Senhor encontrou com ele, quando o Senhor, na verdade, manifestou a sua voz e apareceu pela primeira vez a Abrão. Quem está comigo, diga amém. Primeira palavra de ordem de Deus em direção a Abraão: sai. Quando ele ainda se chamava Abrão, sai. Agora veja bem, o texto é muito claro em dizer, um pouquinho mais à frente, versículos mais para frente, que essa terra era Canaã. Então eu vou te perguntar, Deus estava levando Abraão para onde? Teve gente que não entendeu, eu vou te falar de novo. Um pouquinho mais para frente, versículos continuativos ali no capítulo 12, aonde a gente leu, o texto é categórico em dizer que Deus estava levando Abraão para Canaã. Só que Deus não conta isso para Abraão no dia da sua chamada. Deus não conta para ele. Deus só chega e diz sai. Mas Deus sabia exatamente para onde o estava conduzindo. Então agora eu vou perguntar para você. Para onde Deus estava levando Abraão? Para onde? Mas ele falou isso para Abraão? Não falou, ele já chegou e disse... Aí quando você vai um pouco antes do capítulo 12, você começa a entender por que a primeira palavra de Deus em direção a Abraão traz um comando de retirada e não uma explicação de para onde ele será levado. O comportamento de Abraão assusta por causa do nível de obediência para nós que lemos o texto, tanto quanto o comportamento de Deus em num primeiro encontro, não dizer paz, não dizer oi, não dizer tudo bem, não apontar um destino, mas de cara já dizer. Ambos comportamentos, dentro de um raciocínio lógico, assustam a gente. Primeiro porque ninguém tem o costume de deixar tudo e sair de onde está para um lugar que não se sabe para onde vai. Segundo, porque ninguém aparece num primeiro encontro determinando a sua retirada de um local de permanência sem te dar garantia da sua chegada. Ambos aqui têm um comportamento um tanto quanto distinto, porém os dois comportamentos são extremamente justificáveis, não quando você dá continuidade no capítulo 12, mas quando você medita no capítulo 11. Existem pessoas que estão aqui nessa noite prestes a tomarem atitudes que quem te conhecer daqui para frente não vai entender o porquê de tal obediência. Porque tem gente que só consegue ver a nossa vida daqui para frente, mas não há nenhum lugar que Deus te leve daqui para frente sem antes levar em consideração tudo o que você viveu lá atrás. Eu não vim falar sobre julgo, eu não vim falar sobre condenação, mas eu vim falar que Deus não desconsidera o seu passado quando está projetando o seu destino. Deus não desconsidera o seu passado quando Ele está projetando o seu futuro. Mas Ele põe tudo em consideração, não para te paralisar, mas para te levar com a motivação certa. Para que você entenda o porquê é necessário não apenas se preocupar com a chegada, mas se dispor a fazer o caminho.